Éticas consequencialistas. Para o consequencialista, uma ação é boa quando as suas consequências forem boas. Uma pessoa pode ser boa e ter uma intenção boa sem querer realizar uma ação má porque a sua consequência foi má. Exemplo, Pequena Lagoa do Morro dos Conventos. Aí está o Morro dos Conventos. Aqui há uma lagoa, já que eu conheço bem o lugar, mas do outro lado existia uma pequena lagoa bem próximo das dunas. Ela acabava onde começavam as dunas, bem cheia. E acontece que eles resolveram fazer um camping ali por perto, e essa bela pequena lagoa profunda começaram a jogar dejetos do camping nessa lagoa. E o resultado é que ela se tornou um poço de lama, uma coisa que tinha um odor difícil de se suportar, um absurdo ecológico, na verdade, é o que fizeram. Só que o engraçadinho resolveu pegar uma enxada, uma pá, e resolveu, aqui estaria a lagoa, e aqui estariam as dunas. Lagoa quase nas dunas, resolveu cavar nas dunas, próximo, de modo a fazer com que a água da lagoa, parte de cima, corresse por esse canal e pudesse descer em paz para lá para baixo. Acontece que as areias não são fixas. A água começou a descer, no começo devagar, depois cada vez mais depressa, furando o buraquinho escavado, que se tornou um buracão enorme, e de repente a lagoa inteira desceu para o mar e destruiu algumas casas lá embaixo. O exemplo de uma ação com boa intenção, pelo menos espera-se que ele tenha tido boa intenção, e com resultados maus. Então nós devemos dissociar a pessoa, a sua intenção da ação e a sua consequência. Dissociar a pessoa e sua intenção, de um lado, e a ação e a sua consequência. A consequência nos permite avaliar a ação. A intenção nos permite avaliar a pessoa. Isso nós podemos garantir. Há 3 espécies de consequencialismo. Vamos agora... quais são esses consequencialismos? O egoísmo ético, altruísmo ético e utilitarismo. Em geral se divide assim. Eu quero mostrar que as 2 primeiras alternativas são insustentáveis. Egoísmo ético. O princípio do egoísmo. Uma ação é moralmente correta quando a sua suposta consequência é boa para o agente, independente do que ela possa trazer para outras pessoas. Essa é a ética do salve-se quem puder. Nós encontramos aonde? Encontramos numa sociedade de acelerados, que se encontram em certos presídios. Lá o que eles pensam é apenas o que é melhor para si mesmos. Não há muito que se falar em bem-estar coletivo ou coisa assim. As pessoas são, por natureza, por exemplo, psicopatas, são egocêntricas. E as pessoas se chocam umas contra as outras como bolas de bilhar. Não é nada agradável viver numa sociedade de acelerados ou em certos presídios. Em tal sociedade não há lugar para algumas coisas que são demasiadamente humanas, como amizade, amor, lealdade, compaixão. Não haveria preocupação ambiental. Como confiar em um político a ser eleito numa sociedade de egoístas éticos, uma vez que ele pode trair a qualquer momento as intenções que ele apresentou na campanha? Se é que ele apresentou, porque, bom, todos aí estão desconfiados de tudo. A melhor solução seria uma sociedade repleta, então, de leis que impedem a pessoa a agirem de modo a lesar outras. Ele prometeu fazer tal e tal coisa, ele assinou uns papéis, e esses papéis
esses papéis deverão ser seguidos, senão ele vai ser preso, mas quem irá prendê-lo é quem. Parece difícil mesmo imaginar, porque quem irá prendê-lo se as outras pessoas também são egoístas éticos e podem mudar de ideia e não seguir as regras por qualquer coisa, digamos, ganham algum dinheiro ou coisa assim. É, parece que sem um nível de altruísmo, de pensar no outro e não em si próprio, a ética não funciona, não tem como. Então, uma outra solução seria haver uma sociedade despótica, forçando a colaboração altruísta para satisfazer o seu interesse pessoal. Digamos, hobbies. Vocês estabelecem, por sorteio, seja lá como for, uma certa pessoa que terá autoridade, será erigido rei, e ele estabelecerá as regras e as leis e terá força, o poder, e de vida ou morte sobre seus cidadãos. Essa era a solução hobbesiana, pressupondo um bom nível de egoísmo ético entre os membros da sociedade. Senão, nós teremos a sociedade em que o homem é o lobo do homem. Alemanha e Rússia lembram respectivamente, de forma remota, cada um desses casos. Teria que ser considerado. A Alemanha é um país cheio de regras, as pessoas têm um bom nível de egoísmo ético, mas elas vivem para si mesmas. Agora, existe uma herança militarista que, de certa forma, moldou as pessoas, mas alguém me informou que os alemães eram muito mais colaborativos entre si depois da Segunda Guerra Mundial. Depois que eles enriqueceram, eles se tornaram mais egoístas. Altruísmo ético. Mas não vamos exagerar. Eu tenho meu respeito pelas coisas positivas da Alemanha, da cultura alemã. Pena que talvez acabe. Bom, o princípio do altruísmo ético é o princípio PA. A ação moralmente mais correta é que produz um bem maior para os outros, independentemente do bem ou mal que produz para o agente. Então, não importa se é bem ou mal para os outros, você faz as coisas para os outros. Como a Madre Teresa de Calcutá vivia trabalhando para os outros, de noite e de dia. O cristianismo vai nessa direção, na medida em que ele aconselha a oferecer a outra face, amar o inimigo. Ele contém um forte componente altruísta, talvez um componente de esperteza. Aquele filósofo judeu, o Spinoza, ele tinha essas ideias. Você não deve pagar o mal com o mal, porque você vai fazer proliferar o mal. Procure pagar o mal com o bem, que você ensinará algo a outra pessoa. Era uma de suas regras. Mas eu não me lembro direito. Provavelmente era procure enquanto for possível, porque há um limite em que isso deixa de ser possível. Mas há também aqui problemas. Um deles é que o altruísta ético não sobreviveria a uma sociedade que não fosse constituída à sua semelhança. Por exemplo, se ele viver numa sociedade de egoístas éticos, ele vai ser aniquilado. Ele vai ser levado para o fundo da sociedade em pouco tempo. São os chamados ingênuos. As pessoas que são honestíssimas em uma sociedade que não é honestíssima. Bom, ele certamente não sobreviveria, mas há sociedades como a dos M's que se aproximam do altruísmo ético.
mas altruísta por esquecer-se de si mesmo. Quer dizer, os M's eles estão fazendo pelos outros, estão recebendo dos outros que fazem por eles, segundo regras bastante rígidas. E enquanto eles estão dentro dessa sociedade altruísta, tudo bem. Agora, se eles saírem fora, bom, eles estarão perdidos, é melhor voltarem logo. Agora, se a pessoa... existe um lado negativo, que é a falta de liberdade. A pessoa tem que se esquecer de si mesma. Ela não tem liberdade pessoal de pensar diferente, de fazer diferente. Ela deve seguir as regras do grupo. A sociedade dos M's é muito conservadora. Então, isso é um preço a ser pago. E, além disso, é irrealista, porque nós vivemos numa sociedade mista, em que nós temos desde o egoísta ético extremo, que finge que não é, até o altruísta ético extremo, a pessoa que é um anjo e que finge que não é também, para poder interagir adequadamente. Utilitarismo. Utilitarismo, isso fica para a próxima.